do meu jeito, decido falar de Jesus do meu jeito. Cada um tem um jeitão, né? Ninguém pode negar isso. Cada um tem um estilo de conversar, cada um tem uma forma de comunicar, né? Os jovens na linguagem dos jovens, os adolescentes na linguagem dos adolescentes, os adultos na linguagem dos adultos, as pessoas da terceira idade, né? Por exemplo, hoje nós estávamos numa celebração, no encontro dos aniversariantes do pequeno grupo Koinonia, e aí o irmão James, ele é da nossa igreja, mas ele trabalha em Guanambi, e ele falou assim: pastor, tem um negócio muito engraçado aqui em Montes Claros, chamado gado. O que é isso? Gado não é aquele negócio que a gente coloca no pasto, não. Eu falei assim: não, moço, não. Esse gado aí significa chegado, entendeu? É bem próximo. Porque lá na Bahia também tem umas palavras muito engraçadas. Por exemplo, se você vai jogar uma pelada na Bahia, você não pode falar vamos para pelada, não, porque se você falar isso lá, você vai dar mau testemunho. Pelada lá não. Lá você tem que ir para o baba. Vamos lá para o baba, né? Então cada um tem uma forma de comunicar. Cada uma pessoa comunica de um jeito. E aí a gente precisa entender claramente a forma de transmitir. O texto base está aí no seu esboço. Eu queria que você lesse comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Vamos ler, está no seu esboço aí. Vamos lá? Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Quem falou isso aí? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. O apóstolo Paulo coloca a necessidade de nós transmitirmos a palavra de Deus para muitas pessoas. Eu fico impressionado quando uma notícia ruim, ela se espalha rapidamente. Eu fico impressionado disso. Principalmente quando é alguma notícia negativa e é um fuxico. Principalmente ainda no salão de beleza. Quer saber a notícia mais nova do bairro? Frequente o salão de beleza do seu bairro. Lá tem todas as notícias mais novas, aquelas que vão lançar no jornal no dia seguinte, né? É impressionante isso, né? Eu costumeiramente pela manhã sempre assisto Bom Dia Brasil, sempre costumo assistir para me ver as notícias que giraram da noite para o dia, porque às vezes eu não posso assistir o Jornal da Globo, né? Mas de manhã eu quero saber as notícias se espalham durante o dia, e hoje as mídias que eu posso dizer de comunicação em massa, nós temos aí Orkut, nós temos aí Facebook, temos Twitter, temos os próprios blogs, temos banners, temos outdoors, várias maneiras de propagar, sem esquecer aquela de boca a boca. Eu já tive uma empresa, e uma coisa que eu aprendi é que não existe propaganda melhor. Não é aquela que passa no horário nobre da televisão, mas aquela de boca a boca. Aquela que eu saio falando para um aqui, para outro aqui. Eu tenho falado isso aqui várias vezes aqui no púlpito desta igreja. A melhor maneira de guardar uma mensagem que se ouve num domingo à noite aqui é logo sair à porta da igreja, começar falando para um. Aí amanhã de manhã eu falo para o meu colega do trabalho, ou da escola, ou da faculdade. Falo para o meu vizinho. Espalha a notícia, espalha rápido, e aí vem aquela palavra. Eu creio poderosamente que os homens podem fazer isso, mas muito mais as mulheres. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele primeiro apareceu para uma mulher. Está lembrado disso? E aí a notícia espalhou rapidinho. Então as mulheres, para vocês verem, vou pedir aqui as mulheres para ficar em pé nessa noite. As mulheres, todas as mulheres, moças, mulheres, meninas do meu Brasil varonil, fiquem em pé, por favor. As mulheres, olha para vocês verem, tá vendo? A maioria é mulher. Queria que uns homens dessem uma salva de palmas para essas mulheres aí. Pode sentar, mulheres. Aí os homens falam assim: pastor, você não vai botar nós para ficar em pé não? Noel já está falando, não vai pedir a gente para ficar em pé não, pastor.
Homem não espalha notícia não, homem, como diz o pastor Sérgio, homem não fofoca, homem comenta, né, faz comentários. Mulher espalha notícia. E o interessante dizer ainda é que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos aqui para salgar e para brilhar do nosso jeito. O nosso jeito. Jesus não quer que você coloque um terno e gravata e simplesmente começa a ir para um lugar público e começa a pregar a palavra de Deus. Hoje pela manhã, quando nós saímos aqui da escola, nós fomos comprar, da escola bíblica, nós saímos para poder comprar algumas frutas para uma cantina que vamos ter hoje à noite, com sorvete. Então, após sair aqui, tem uma cantina lá, deliciosa. E aí, saindo assim da verduraria, aí tinha um moço andando na rua com a Bíblia. Elian falou assim: o que é aquilo ali? Eu falei assim: ele está com a Bíblia aberta, orando para poder ganhar esse terreno aí. Ah, por que como é que você sabe? Bom, eu já li isso em algum lugar. É uma forma de pregar? É uma forma. É do jeito dele. Eu não faria. Anote aí então no seu esboço. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe um erro comum. Existe um erro comum. Qual é o erro comum? Identificar a necessidade, procurar alguém para satisfazê-la. Algumas pessoas querem satisfazer a sua necessidade no mundo dos negócios. Ele quer fazer negócio. Ele vai fazer negócio aqui, vai fazer negócio ali, vai fazer negócio ali. Ele se satisfaz com isso. Outros querem se satisfazer no campo da educação. Na educação, estudando. Não, pastor, eu tenho que fazer uma faculdade. Essa semana, conversando com um irmão, ele disse: pastor, eu fiz esse curso, mas olha, eu fiz o curso errado. Ou seja, 4, 5 anos depois que ele formou, ele descobre: fiz o curso errado. Por quê? Porque ele queria fazer uma faculdade de qualquer maneira. Não é por aí. Outro erro comum é as pessoas acharem que indo para a igreja os seus problemas acabaram. Eu fico impressionado com aqueles pregadores, alguns pregadores da televisão que falam bem assim: não, vem aqui na sexta-feira da sessão descarrego. E eu imagino assim: todos os seus problemas acabaram. Eu até pensei que no ano passado o Atlético precisava passar nessa sexta-feira do sessão descarrego dessa igreja para verificar se resolvia todos os problemas. É um outro erro comum. Outro erro comum é na evangelização fazer o apelo que é semelhante ao meu. Não. Olha, muito tempo antes, quando eu comecei a apresentar o plano de salvação para muitas pessoas, e os meus alunos hoje pela manhã aprenderam como é que se faz um plano de salvação. Primeira coisa, qual que é? Os meus alunos, cadê eles aí? Qual é? Primeira coisa é o quê? Todos, pode falar alto aí para o pessoal. Todos são pecadores. Nós somos pecadores. Não tem como correr. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Segundo lugar, precisa o quê? Arrepender e confessar. Já estou dando a cola para a prova de semana que vem, hein? Arrepender e confessar. Não adianta você dizer: eu sou pecador, eu fumo, eu bebo, eu mato, eu cheiro. Se você não arrepender e não confessar, não vai adiantar. A Bíblia diz em 1 João 1:8, se confessarmos, 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o terceiro lugar é o quê? Decidir seguir a Cristo Jesus. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque a vida é sua e você faz dela o que você quiser. E eu saía apresentando o plano de salvação para as pessoas, e aí quando elas chegavam, eu fazia essa apresentação de plano de salvação para elas. E aí quando chegava na hora de fazer o apelo, eu falava bem assim: esse cara tem que aceitar o evangelho. E quando eu aceitava, eu ficava bravo. Oh Deus, eu falei para esse cara aqui, ele tinha que ter tomado uma decisão e não decidiu. Só faltava querer dizer para ele assim: esse cara precisava receber Jesus nem que fosse de goela abaixo. Em outros momentos eu já cheguei a dizer, um tempo muito antigo, eu cheguei a dizer para pessoas, apresentei o plano de salvação, e na hora que eu fiz o apelo, eu falei assim: não, olha, não quero esse seu Jesus não. Aí eu falei para ele assim: sabe o quê? Então que o senhor vá para os quintos infernos, porque se o senhor morrer desse jeito, o senhor vai para o inferno.
Bom, eu falei uma verdade para ele, mas eu não precisava ter falado assim. E aí já me falaram hoje de manhã que não adianta mandar mais para o quinto dos infernos, e nem para o sexto dos infernos. Pode mandar para os oitavos dos infernos, porque tem vaga lá. É brincadeira. Segundo lugar, preenche aí. De que necessitamos? De que necessitamos? Nós necessitamos da verdadeira compaixão pelos perdidos. Nós temos que sentir isso no nosso coração. Se nós não sentirmos amor pelo nosso pai que ainda não se converteu, pela nossa mãe que ainda não se converteu a Cristo Jesus, se nós não sentimos amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelo nosso filho, meu irmão, não adianta pedir à igreja, pedir o pastor para poder orar, porque não vai acontecer nada. Se nós não sentirmos amor pelos perdidos, pelas pessoas que estão mais próximas de nós. João 3,16, você pode dizer bem alto comigo? Vamos lá? Porque Deus que deu para que todo aquele não pereça. João 3,16. Deus amou o mundo. Ô gente, vamos guardar uma coisa aqui. Vamos parar de misturar as palavras gostar, amar e adorar. Não mistura essas palavras. Ah, eu adoro fulano. Ah, quando você fala isso, eu estou vendo você falar bem assim. Oh, fulano, fulano, eu adoro você, fulano. Ah, eu amo batatas fritas, pastor. Quando você fala assim, eu amo batatas fritas, você está dizendo, eu dou a minha vida pelas batatas fritas. Então, eu gosto de batatas fritas. Eu amo pessoas que eu amo, que eu dou a vida por elas. E adorar só a Deus. Troca isso do seu vocabulário. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. O texto está dizendo que o quê? Ele amou. E ele fez o quê? Deu o seu filho Jesus. Quem ama, dá com alegria, diz a palavra de Deus. Amar e priorizar o que Deus ama, diz Lucas 19:10. Você vai conferir em casa. E o interessante, o sal fora do saleiro e luz no velador. É um detalhe muito importante, quando a comida é feita e não tem... Quem gosta de comer comida sem sal aqui? Sem sal nenhum. Quem gosta? Quem gosta? Eu vou até baixar minha mão. É horrível. Pode ter carne, pode ter batata frita, pode ter um feijãozinho tropeiro, pode ter uma saladinha, um bife ali acebolado, mas se não tem o tal do sal, eu pergunto, imagina vocês, se não tivesse essas luzes para que pudessem iluminar-nos nessa noite, nessa celebração, seria horrível. Bom, a não ser que a gente cisma de fazer um culto à luz de velas. O sal existe para salgar. É necessário também que você reconheça que nós somos responsáveis em falar de Jesus às outras pessoas. Somos responsáveis, não da forma como eu falei. O cara que eu falei, ele falava que os astros, né? O cara é meio maluco, ele falou assim, olha, Deus não existe. Jesus não, Jesus foi um grande profeta. Os astros, o sol é o meu Deus. Ele falou comigo. Está vendo aquela estrela ali? Sim, aquela estrela lá foi uma pessoa num dia, e aí desenvolveu e virou uma estrela. Eu falei assim, cá com os meus botões, a maconha que você fumou aí estava estragada, cara. Então, não é assim. Nós precisamos entender que somos responsáveis sim. Agora imagina você, e para a honra e para a glória de Deus, eu tenho praticamente a família dos meus pais no caminho do Senhor. Imagina para você um desafio para o pastor, ver muitas pessoas rendidas aos pés de Jesus, e olhar para a sua família, uma tristeza, eu vejo como tristeza, e ver a sua irmã perdida, o seu pai perdido, sua mãe perdida. Imagina você, é horrível. Nós somos responsáveis. Terceiro lugar, preenche aí, nós somos pessoas diferentes e temos diferentes dons. Somos pessoas diferentes e temos diferentes dons. Não somos iguais. Tudo igual é um caminhão com tanto japonês. Tudo igual. Você olha assim, tudo igual. Tudo igual, não tem diferença. Somos diferentes.
E precisamos ser diferentes no mundo de iguais. Iguais em qual sentido? Romanos 3:23, que diz que todos nós somos pecadores. Agora, um detalhe importante: nem todos são evangelistas. Guarde isso aí. Nem todos são evangelistas, mas todos devem evangelizar. Cada um evangelizando a seu modo. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem gosta de acessar aqui o Orkut, por exemplo? Levanta a mão aí. Beleza. Orkut. Abaixa a mão. Facebook. Quem é que mexe com o Facebook aqui? O Facebook é o primo rico do Orkut. O Orkut é o primo pobre, tá? Quem já mexe com Twitter aqui? Beleza, 4 pessoas. Beleza. Utilize essas mídias. Quem mexe com e-mail, acho que eu vou pegar mais gente. E-mail, quem mexe com e-mail aqui? Peguei mais gente. Espalhe essa mensagem que você está ouvindo hoje à noite e amanhã para os seus amigos todos. Espalha. Desculpe, mas não vai fazer isso que eu estou falando agora. Faça spam no e-mail do seu pessoal lá. Spam é mandar um tanto de e-mail para a mesma pessoa. Prolifera isso. Assim quando acontece alguma catástrofe no Brasil, aparecem uns e-mails assim engraçadinhos. Lembra daquele avião que caiu lá no norte do país? Conseguimos capturar o áudio da aeronave que caiu lá no norte do país. Clique aqui. Aí aquelas pessoas mais bestas possíveis, clicou, pronto, meu irmão, acabou de contaminar sua máquina com vírus. Mas não espalhe notícia ruim, não. Espalhe notícia boa. Notícia boa. E essa é a forma de transmitir, talvez da sua maneira. Utilize o MSN, isso aí numa massa. Agora as mulheres eu sei que vai transmitir falando. As mulheres chegam, vai chamar a vizinha, subiu no muro, dona, deixa eu falar um negócio para a senhora aqui hoje. Ó, transmite. O homem vai jogar o futebol, vai jogar o baba lá na Bahia, e a pelada aqui no... Fica até feio, né? Jogar pelada, que negócio estranho mesmo, né? A jogar pelada aqui, vai lá. Fala para os seus amigos, espalhe da maneira como você é. 4º lugar, preencha aí. Vamos examinar rapidamente 6 pessoas, 6 estilos e 6 métodos. Vamos examinar 6 pessoas, 6 estilos, 6 métodos. Deus usou pessoas diferentes para atender a diferentes necessidades. Isso chama a obra circunstancial do Espírito. Primeira delas, Pedro. Pedro, ele utilizava um método confrontador, preencha aí. Um método confrontador. Pedro confrontava as pessoas. Ele confrontava, você falava alguma coisa na frente de Pedro, Pedro confrontava com você. Depois você vai ler em casa, Mateus 16, 15 a 16, versículo 22, capítulo 14, 29. João 13, 9, 18, 10, Atos 2, 41. E há pessoas apenas esperando que um cristão contagiante, que não use de subterfúgios, mas esclareça a verdade, esclareça a real verdade. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Igreja Batista é igual à igreja tal? Eu falei assim: permita-me dizer para você que não é. Não, mas é. Eu falei assim: não, na sua igreja tem isso, Igreja Batista não tem isso. Isso é um método confrontador. Você confronta a pessoa, você então coloca frente a frente com a palavra de Deus aquilo que a pessoa está dizendo. Que tem pessoas que não vai confrontar. Esse é um método. O outro método é o método intelectual. Preencha aí, método intelectual. Como é que é o método intelectual? Há pessoas em seu círculo de amizades que são exatamente assim. Não querem respostas fáceis ou lugares comuns. São pessoas que são mais escoladas. Por exemplo, eu vejo que algumas pessoas que estão fazendo faculdade, por exemplo, né? Imagina aí uma pessoa que está fazendo direito. Aliás, todos aqueles que fazem faculdade precisam fazer direito.
mas aqueles que estão fazendo direito para ser advogado, juiz, jurista, alguma coisa desse tipo assim, né? Imagina lá chegando um pastor pé rachado para poder apresentar o evangelho para ele. Se não tiver intelectualidade, não que nós temos que ter intelectualidade para poder falar com o universitário, não, meu irmão, não, mas no seu clã lá, no seu grupo lá, você vai poder falar para eles, da maneira deles. Eu lembro do apóstolo Paulo chegando agora eu não me lembro bem aqui o local específico, mas quando ele chegou assim, no aerópago, e estavam um tanto de deuses assim, tanto de Deus, colocaram assim. Aí o apóstolo Paulo, de vez de chegar lá e chutar um santo, ele falou assim, não, tinha lá um chamado Deus desconhecido. Aí a primeira coisa que ele falou bem assim, ó, vejo que vocês são muito religiosos. Então o Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus acima de todos esses deuses. Paulo era um poliglota, Paulo era uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, que dominava a palavra de Deus. Cada um tem o seu grupo. Imagine eu falando para costureira, não dá. Imagina você, meu irmão, que não tem um conhecimento de bits e bytes, falar para um cara que conhece bits e bytes alguma coisa ou outra mais, não dá. Dá para perceber que cada um tem o seu, é aquela brincadeira, né? Ado, cada um no seu quadrado, eira, cada um na sua cadeira, né? Cada um tem a sua maneira de ser. Terceiro método, o método testemunhal, preencha aí. Método testemunhal, foi o exemplo do homem cego, testemunho dele, diretamente. E há pessoas que gostariam de ouvir o que Deus está fazendo em sua vida, querido. Eu lembro de uma história de um jovem de Brasília, crente, de uma igreja evangélica. A banda dele teve uma oportunidade para poder cantar no shopping. E aí ele foi pregar no shopping. Eles foram cantar no shopping. E aí quando chegou no shopping, eles já combinaram com a banda, ó, na hora do testemunho, pode ficar tranquilo que vai ser eu que vou dar o testemunho. Ele falou. Não, tranquilo, beleza, você vai lá, você vai dar o testemunho, pode ficar tranquilo, com você. Ok. E aí a banda cantou e chegou na hora de dar o testemunho. Aí ele foi para frente. Olha, eu quero dizer para vocês nessa noite aqui, que estão aqui no shopping, quero contar o meu testemunho de vida, como eu encontrei a Jesus. E aí ele começou a dizer, olha, eu era fumador de droga, eu já mexi com traficante. E aí o povo lá atrás da banda sem entender. Ué, o que é que ele está falando aí? Fumador de droga, já mexeu com traficante, já matou, já roubou? Esse cara nunca fez isso não. Aí ele terminou de dar o testemunho dele, foi lá para a banda e o pessoal da banda perguntou, rapaz, o que você falou aí na frente? Você falou que foi fumador, você foi isso tudo, a gente não te conhece nisso não. Não, eu falei isso aí para ele ficar impressionado. Agora, será que a gente precisa impressionar as pessoas com aquele passado nosso? Não. Conta aquilo que Deus faz na sua vida para as outras pessoas. Alguns estão sendo curados de câncer. Alguns estão sendo curados da cegueira física. Outros estão sendo curados da cegueira espiritual. Outros Deus está concedendo mais um dia de vida. Outros Deus estão concedendo a ter uma casa. Outros Deus estão concedendo ter um filho. Outros Deus estão concedendo ter um trabalho. Testemunhe, conte às outras pessoas. Bom, a não ser que você não creia que Deus está no controle da sua vida. Se Deus não está no controle da sua vida, de fato, não precisa testemunhar nada, não precisa contar nada. Aquele cego que foi curado, passou a enxergar, ele simplesmente saiu pulando, saltitando de alegria e saiu espalhando. Imagina você, meu querido, se você tivesse a solução para o câncer e para a AIDS. Vamos supor que você descobrisse uma fórmula secreta, uma fórmula, a top fórmula que trouxesse a cura para o câncer e a cura da AIDS. E você guardasse
isso só para você, debaixo de 7 chaves. O que você era? Era o quê? Egoísta. Seu egoísta. Nós não temos a cura para a AIDS, não temos a cura para o câncer, mas temos a cura para o mal de todas as doenças, chamado pecado. Jesus curou aquele homem da sua cegueira, mas Jesus deu a vida eterna para aquele homem. A vida eterna é maior do que a vida passageira aqui na terra. Sabe por quê? Porque o nosso corpo físico pode deteriorar, mas a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo perfeito e iremos para o céu. O cego compartilhou, e esse é o destaque que eu faço na parte aqui do homem cego. Testemunho eficiente não precisa ser sensacionalista. Não se cale por achar que o seu testemunho não é tão espetacular. Talvez seja o mal da nossa denominação, da Igreja Batista, é não dar a oportunidade para o irmão contar o testemunho da bênção que aconteceu na semana que passou. Nós temos uma celebração aqui específica para isso, para poder contar o testemunho. E nós temos casos de pessoas que Deus já operou aqui dentro desta igreja, por emprego, por enfermidade, por filhos, por casa. E a gente vai ficar o quê? Calado? Preciso testemunhar. 4.4, preencha aí. O método interpessoal. O método interpessoal é o método usado por Mateus. Há pessoas que nunca serão alcançadas até que alguém demonstre que se importa e estabeleça relacionamentos íntegros com elas. Não adianta. Não adianta você chegar para a pessoa assim: ô fulano, vamos lá na Igreja Batista Monte Carmelo, na Igreja Batista Monte Carmelo. Você nem conhece a pessoa, você nem relaciona com a pessoa. A pessoa vai dizer: ué, por que você está querendo que eu vou lá na sua igreja? Ô fulano, vão ali no pequeno grupo. Você não relaciona com essa pessoa, dificilmente você vai ter essa possibilidade. Quanto mais pessoas você relacionar, mais pessoas você tem possibilidade de ganhar para Cristo, de testemunhar de Cristo Jesus. Eu volto a dizer uma máxima: não precisa dizer que você é crente. Não precisa chegar lá na empresa e falar assim: ó, turma, ô cambada, você é o chefe lá na sua empresa, ô cambada, ó, quer dizer para vocês aqui, ó, eu sou crente, viu? Não precisa falar isso não. Não precisa falar isso e nem faça isso. As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua vizinhança já sabem se você é ou não é crente, se você tem um comportamento de cristão ou se não tem um comportamento de cristão. Sabe como? Ele vê na sua testa o seu comportamento. Quinto lugar, 4.5. A mulher samaritana é o método convidativo. Mulher samaritana é o método convidativo. Importante, segundo uma pesquisa de George Barnum, ele escreve no seu livro, dizendo que cerca de 25% dos adultos americanos iria à igreja se um amigo apenas os convidasse. Mesmo que a nossa realidade seja diferente, pense nisso: em cada 4 pessoas, em cada 4 amigos seus, se você convidar 4 pessoas, uma tem possibilidade de vir à igreja, mesmo que a realidade brasileira é diferente da americana. Convide as pessoas. É impressionante como é muito fácil convidar o cara para fazer uma balada. Ô fulano, vamos embora fazer uma farrinha esse fim de semana. Lá em casa tem uma caixinha de cerveja, tem uma carne lá, vamos embora assar. E o cara, vamos embora. Costumamos dizer que as pessoas que não se converteram ainda, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eles moram aqui na parte dessa mão. Eles moram aqui, né? Sobe aqui, George. Você é mais bonito do que Jeremias. Eu ia chamar Jeremias, mas você é mais bonito que Jeremias. Não, isso está na cara. Quando o George é do mundo, ele mora aqui. Ô meu amigo, vão ali tomar uma. Vão ali, meu amigo, tomar uma. Vamos fazer uma farrinha ali. Aí o dia que George fala bem assim: a partir de hoje, estou entregando minha vida para Jesus. Fui na Igreja Batista Monte Carmelo, ouvi a mensagem e disse que eu vou decidir seguir a Jesus. George saiu daqui e passou para cá. Passou para cá.
Aí a hora que George encosta, pera a turminha dele e sai para lá, que agora você é da lei dos crentes. Sai para lá. Percebe isso? É assim. Obrigado, filho. É assim. Mas convida para coisa boa. Dificilmente as pessoas convidam a gente para uma coisa boa. Ouvir a mensagem. Olha quantas pessoas privilegiadas nessa noite para ouvir a mensagem do Senhor. Há pessoas só esperando para serem conduzidas a lugares neutros, onde o evangelho é anunciado num contexto não ameaçador. Tem pessoas esperando isso. 4.6, estão finalizando já. Nós temos o método assistencial, o método de Dorcas. Dorcas fazia muito isso. Há pessoas que ninguém mais alcançaria, só esperando que alguém as toque com compaixão. Há pessoas que ninguém mais alcançaria, só esperando que alguém as toque com compaixão. Olha, irmão, deixa eu falar para você aqui. Tem pessoas aqui no bairro que estão precisando da nossa ajuda. Quando chega sempre o verão, é sempre o mesmo problema. Qual é? Dengue. Dengue. E nós não temos a consciência da dengue até o dia que um parentesco nosso falece por causa da dengue. Mas quantas casas aqui neste bairro que estão destampadas? Ah, pastor, mas não é a tampa da minha casa? O mosquito está lá. Está lá reproduzindo. Vai sair de lá, vai voar para a sua casa, vai picar você. Se nós começarmos a pensar nas pessoas que não têm oportunidade, eu não vou nem fazer essa pesquisa aqui, que não têm oportunidade de fazer um salão de beleza, usar um salão de beleza, cortar o cabelo, pintar as unhas. Já pensou se a gente fizesse aqui nessa igreja um dia chamado Dia da Beleza? Já pensou? Todas as mulheres desse bairro estariam convidadas e nós colocássemos aqui pessoas para fazer unha, para pintar a unha, fazer a unha já está feita. Pintar a unha, arrumar o cabelo, passar uma escovinha no cabelo. Já pensou? As mulheres falam assim: gente, aquela igreja é boa demais. Já pensou se nós pudéssemos atender as pessoas de conformidade à necessidade de cada uma delas, naquilo que o próprio pastor Sérgio já falou aqui hoje, aquilo que tem em nossas mãos, 5 pães e 2 peixes, fazendo uma instalação elétrica, fazendo uma instalação hidráulica, levantando uma parede, rebocando uma parede. Dia que você tiver uma oportunidade, sobe no mais alto aqui que você puder, no Monte Carmelo, e olha aqui para esse bairro. Você vai encontrar muitas casas sem algo tão básico, tão necessário, chamado reboco. Sofrem principalmente quando chove. Será que a gente fizesse um mutirão? Vamos rebocar a casa de fulano de tal? Imagina você quantas pessoas que iriam ser abençoadas e Jesus seria conhecido. Já pensou aí? E vai por aí fora. É o método assistencial. E eu sei que algumas pessoas, quando falam método assistencial, falam bem assim: ah, pastor, tem que deixar para o governo. Deixa para o governo. Deus tem algo especialmente preparado para métodos. É o 5º e último ponto. Deus tem algo especialmente preparado para métodos. Os métodos que foram apresentados: confrontador, o de Pedro, intelectual, de Paulo, testemunhal, do homem cego, interpessoal, de Mateus, convidativo, da mulher samaritana, assistencial, de Dorcas. São métodos que podem ser utilizados. Eu fiquei imaginando, está no editorial do boletim essa semana, se nós começássemos então a propagar o que nós ouvimos aqui de bom. Será que a gente não ouve nada de bom? Eu vou perguntar para vocês: vocês ouvem alguma coisa de boa nessa igreja, sim ou não? Espalha. As coisas ruins não precisa espalhar não. Conta para mim, que a gente vai dar um jeito. Conta para mim através do cartão de conexão. Nós vamos dar um jeito para poder melhorar. Espalha a notícia. Espalha como? Espalha no e-mail, espalha no MSN, no Facebook, no Orkut, no Twitter. Espalha por carta, aquela cartinha que manda por correio, talvez até antigo demais, mas ainda funcional. Espalha para o vizinho do lado. Espalha para o amigo da faculdade. Espalha para
pro amigo da escola, o colega de trabalho. Espalha a notícia boa, a notícia ruim. Nós já temos notícias, já temos toda hora notícia ruim. Mataram mais um essa semana. É o 11º assassinato em Montes Claros. É, pastor, ainda bem que não é da minha família. E o dia que for da sua família? O dia que for um parentesco da sua família? E nós fazemos o quê? Só assistimos. Importante. Cristãos contagiantes trabalham dentro do estilo que Deus lhes deu. O que importa de verdade é ser sal e luz, usando métodos de evangelização que se adequem ao estilo pessoal de cada um. Cada um tem um estilo, cada um tem uma maneira. Você dá aula na escola? Olha, as crianças vão crescer. Elas vão ser o quê? Você cuida de idosos, traz confiança, esperança para os idosos. Você mexe com os jovens. Cada vez mais eu vejo, quando leio no mural do site aqui em Montes Claros, eu vejo, mataram mais um. Não precisa nem falar. A idade não precisa nem falar. Está entre 19 a 30 anos. Talvez um entre menor dos 19. Então a decisão dessa noite, que eu quero chamar você para tomar essa decisão, é de falar de Jesus do seu jeito, da sua maneira. Ah, pastor, mas é tão complicado. Às vezes as pessoas ficam fazendo pegadinhas com a gente, fazendo perguntas. Você não sabe, não? Quando fazem uma pergunta de química para você que você não sabe, o que você fala? Não, eu não sei. Se fizer alguma pergunta para você que você não sabe, que você não saiba, pergunte para o pastor, pergunte para o professor de escola bíblica, pergunte para um irmão que você conhece e sabe que ele tem possibilidade de te ajudar. Mas eu quero que você faça uma decisão nessa noite, de decidir falar de Jesus à sua maneira. Está aí no seu esboço? Está aí no seu esboço? Vou ler para você. É uma oração. Senhor Jesus, reconheço que não tenho falado de Jesus a outras pessoas. Tenho sido egoísta. Me perdoe por isso, Senhor. Mas hoje eu decido que falarei de Jesus do meu jeito. Peço a tua ajuda. Me encoraja com o teu Espírito Santo, porque eu decidi que a partir de hoje em diante, até o restante da minha vida, eu vou falar de Jesus a outras pessoas. Eu me comprometo contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero dar uma oportunidade para você fazer essa decisão, só você e Deus agora. Não precisa olhar para mim. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode começar a falar de Jesus amanhã, se você entregar a sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é a melhor coisa da vida. Sabe por quê? Os problemas não acabam, mas nós passamos a ter um amigo do nosso lado para nos ajudar. Ele chama Jesus. Por isso que nós queremos fazer dessa noite uma noite de decisão. Há alguém aqui nesse auditório que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Erga bem alta a sua mão para que eu possa orar por você, para que nós possamos ajudá-lo a trilhar no caminho de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Entregar a vida para Jesus, que está nesse auditório e quer fazer isso? Do meu lado esquerdo, aqui no meio, do meu lado direito. Basta erguer bem alta a sua mão, para que nós possamos orar por você e ajudar a você a trilhar nos caminhos de Jesus. Há alguém que quer fazer isso? Se não há, para você, meu irmão, que diz que já tem Jesus, você fala tantas notícias que não é aquela que precisava falar, tantas coisas que você poderia falar, como falar de Jesus, e você não tem falado. Deus tocou no seu coração nessa noite, e você entende que a partir de hoje você decide: vou falar de Jesus agora, pastor. Vou contar tudo que Ele está fazendo na minha vida, tudo aquilo que eu ouvi dEle, Jesus, tudo aquilo que eu ouvi de Jesus, eu quero falar, pastor. Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a Deus por você,
para que possa te encorajar muito mais ainda do que já tem encorajado. Quer tomar essa decisão, meu irmão? Meu irmão, coloque-se em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que te encoraja muito mais ainda do que você já tem sido encorajado. Não pode esquecer que além dessa decisão que você faz, você precisa dizer: Jesus, usa-me do meu jeito, do jeito que eu sou. Talvez lá no meu trabalho, Pai, talvez lá na escola, lá na minha vizinhança, lá no salão de beleza, lá nas minhas amigas. Olha, se você disser: Jesus, eu quero falar do Senhor do meu jeito, se você falar isso, se você colocar isso no seu coração: Jesus, eu quero falar do Senhor do meu jeito, eu vou dizer para você, as pessoas vão ao seu encontro, elas vão encontrar com você e vai falar assim: ô, fala alguma coisa de bom para mim, fala alguma coisa que traga paz para o meu coração. E você tem a paz, você tem Jesus no seu coração. E aí você pode falar para essas pessoas, trazer esperança para elas, trazer motivação de vida. As pessoas vivem num mundo tão difícil, nós vivemos num mundo tão difícil, e nós temos a esperança que é Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu louvo a Ti, Pai, por essas pessoas que se levantam nessa noite, que decidem, ó Deus, a falar de hoje em diante, usar todos os meios possíveis, da forma delas, falar de Jesus a todas as pessoas, comentar a outras pessoas daquilo que elas têm ouvido, daquilo que elas têm lido. Pai, tem sido tão bom servir ao Senhor, mas é muito mais gostoso quando nós testemunhamos de Jesus e as outras pessoas começam então a se relacionar com Jesus por causa nossa, porque o Senhor um dia falou para sermos discípulos do Senhor, ser testemunhas do Senhor. A tua palavra nos diz que nós deveríamos ser testemunha em todos os lugares. Pai, nessa noite algumas pessoas, muitas delas se levantam dizendo: Deus, eu decido falar de Jesus. Coloca isso no coração delas, Pai, esse desejo ardente de falarem de Jesus em todos os lugares, não ter medo, não se envergonhar. Coloca isso, Pai. Eu não posso colocar porque eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem, Pai. Coloca isso no coração dos teus servos, coloca isso no coração das ovelhas que o Senhor me confiastes, Deus. Não porque eu estou pedindo, Pai, mas porque Tu és soberano, Tu és o Deus das nossas vidas. Este povo diz que Te segue, este povo diz que tem Jesus no coração. Eu Te peço, Pai, então usa-os para que outras pessoas venham conhecer Jesus, para que esse mundo, para que esse nosso país, para que essa cidade, para que este bairro seja transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem possa ressoar a outros lugares, a outras pessoas, e todas as outras pessoas, quando ouvirem, quando lerem sobre esta mensagem, possam vir a essas pessoas que se levantaram nessa noite e disser: olha, me conta mais sobre isso que vocês ouviram. Faça isso, Pai. Não é para minha honra, não é para minha glória, mas para a honra e para a glória do nome daquele que está acima de todos os nomes, no nome daquele que nos dá acesso de poder falar contigo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Enquanto o pessoal da música vai subir aqui, aliás, Islandi vai cantar uma música, não é isso, meu? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim aqui. Olha aqui para mim. Existe uma fórmula, posso dizer assim, ela é minha, infalível, infalível, infalível. Se você decide nessa noite falar de Jesus, se você amanhã chegar na escola, sentar na cadeira, cá, Jorge, senta aqui, por favor. São os últimos dias seu antes de casar. Se você sentar na cadeira, você nem conhece o cara do lado, se falar bem assim: oh Deus, ontem à noite eu tomei uma decisão lá na Monte Carmelo.
a decisão minha é falar de Jesus. Eu nem conheço esse cara aqui. E a fórmula é essa: Deus, se o Senhor quer que eu fale do amor do Senhor para esse cara aqui do lado, o Senhor vai me fazer isso agora. Só faça isso, só faça essa oração, só use essa fórmula se você vai falar de Jesus. Se você falar isso, você pode ter certeza que daqui a pouco o cara, você fuma? Ué, rapaz, ele vai te perguntar se você fuma? Pode ser que ele te pergunte se você fuma, mas você fala bem assim: não, eu não tenho cigarro. Começa a bater um papo com ele. Mas eu tenho algo que pode apagar o seu cigarro de vez. Começa a relacionar com aquela pessoa. Eu tenho várias experiências assim na minha vida, várias experiências. Já aconteceu isso na fila de banco. Fui pegar o acerto meu da empresa que eu trabalhei. Sentei na fila, olhei para a ficha, vai demorar. E aí eu caí na bobeira de fazer essa oração. Bobeira. Deus, o Senhor está vendo esse cara aqui do lado. Se o Senhor quer que eu fale para ele do amor de Jesus, o Senhor vai dar uma oportunidade para mim aqui. Aí o cara chegou para mim e falou assim: qual é o nome da sua senha aí? 55. E ele: e a sua? Perguntei para ele: 66. Aí ele falou assim: rapaz, vai demorar nessa fila aí, né? Queria passar na frente. A hora que ele falou assim, queria passar na frente, eu falei assim: e na fila da morte, o senhor quer passar na frente? Não vou continuar para vocês aqui, que aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aquele moço. Sempre Deus dá uma oportunidade. Se você se colocar, talvez não precisa nem apresentar o plano de salvação, vai devagar. Você já não pode chegar para o cara, como diz o cara que tinha acabado de ouvir uma mensagem como essa. Ele era barbeiro que faz barba. E aí no outro dia, ele ouviu uma mensagem dessa e tomou uma decisão: não, a partir de hoje eu decido falar de Jesus. Chegou no outro dia pela manhã, primeiro cliente que sentou lá na barbearia dele, ele pegou, como é que chama aquele negócio que afia a navalha? Pegou a navalha e o negócio que afia a navalha, como é que chama? Não. Tá falando esmerilo ali, mas não é não. É o afiador de navalha. E aí o moço sentou, aquelas barbearias antigas, né? Aí o moço sentou lá na cadeira, colocou o pescoço assim para cima para poder fazer a barba. E aquele moço pegou a navalha: Deus, me dá uma palavra para eu poder falar. E afiando a navalha: me dá uma palavra para eu poder falar com esse moço aqui. Deus, fala isso, Deus, ao coração dele. Fala. E a hora que ele terminou de afiar a navalha, olhou assim para o cliente e falou bem assim: meu senhor, o senhor está preparado para a morte? Com aquela navalha daquele tamanho, o cliente foi embora. Você já viu, né? Negão isso.